Verdade, imparcialidade. Começa agora o programa A Hora da Verdade. Apresentação: Carlos Frederico Gomes. Olá, estamos um dia depois do amanhã do dia 7 de outubro. É importante a gente entender que essa eleição, ela trouxe uma lição para o político brasileiro, principalmente para o político brasileiro. E pela primeira vez essa lição quem dá é o eleitor. Nos anos anteriores, o eleitor que recebia uma lição e era conduzido de uma forma errada, né, de acordo com o interesse dos políticos. Dessa vez foi justamente ao contrário. Grandes figurões da vida pública deixaram o Legislativo, deixaram o Congresso Nacional. Alguns tentaram até se salvar, mas não conseguiram, como é o caso do Agripino Maia, que era senador pelo Rio Grande do Norte, desceu a condição de deputado federal e não conseguiu se salvar mesmo assim. Mas não foi só ele não, Tião Viana, do PT do Acre, Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Romero Jucá que está a vida toda, mais de 30 anos no Senado, sendo líder de governo em todo mundo, não importa quem seja o governo. Lobão, que era 20 anos de senador, lá, mais de 20 anos de senador, ligado ao Zé Sarney, rodou. E junto com ele levou o filho do Zé Sarney, o Zé Sarney filho, candidato pelo PV, também a Senado, e rodou também. Aí Garibaldi Alves fez companhia a Agripino Maia, era senador pelo Rio Grande do Norte também, do PMDB, não foi reeleito. E junto com ele, Cássio Cunha Lima, vizinho ali na Paraíba, vice-presidente do Senado, também não foi reeleito do PSDB. Junto com o PSDB, veio também as angústias do presidente, era o vice, né? Veio a angústia do presidente, Eudice Oliveira, também não foi reeleito aqui no Ceará. Praticamente a mesa do Senado toda ficou fora. Aí veio Roberto Requião, a ex-presidente Dilma, Roberto Requião do Paraná não foi eleita, a ex-presidente Dilma não foi eleita por Minas Gerais, e o Lindenberg Farias não foi eleito pelo Rio de Janeiro. Só alguns, né? São muitos outros. Mas eu estou dizendo tudo isso para dizer o que para você? Que eu disse várias vezes aqui que essa eleição ia ser atípica, e ela foi o que aconteceu de mais espetacular nos últimos anos. Fiquei muito feliz porque algumas coisas aconteceram na vida brasileira e parece que a gente vai voltar a ter um pouco de esperança. Há uma luzinha no fim do túnel. Apesar dessa briga, né, que existe hoje no segundo turno, que passa todos os limites, já tinha falado sobre isso aqui, e parece que vai piorar, mas a resposta do eleitor brasileiro ao Congresso Nacional é simples. PT, PSDB, PMDB, os partidos que praticavam aquela política nojenta do toma lá da cá, do esquema, foi rechaçado. Foi colocado de lado. Alguns foram eles, o Aécio comprou o mandato. O Aécio comprou o mandato de deputado federal. Vai voltar lá o mandato de deputado federal, mas se Deus quiser, quando ele lá chegar, esse mandato não vai servir nem para ele ficar atrás do manto, né, do manto sagrado lá do foro privilegiado, porque esse foro já deve ter acabado. Mas é importante te lembrar o seguinte, o recado foi dado. O povo brasileiro não aceita mais as práticas políticas que vem sendo feitas há anos. Não foi feito agora não, vamos ser bem sinceros. Já lá atrás o Fernando Henrique comprou a reeleição dele. Então isso não é novidade. O problema é que agora deram uma de aloprado, né? E exageraram na dose, o seu Lula exagerou na dose, e de lá para cá a classe política pensou que podia fazer tudo. Mas não pode. Existe centenas de políticos presos, milhares de pessoas, políticos e empresários presos, ainda estão presos, e cada dia se prende mais. Hoje foi preso Marcondes Perillo, foi dar um depoimento. Quem é Marcondes Perillo? Simplesmente ex-governador, meu irmão, de Goiás, 2 vezes, foi senador da República, ex-governador de Goiás 2 vezes preso, na hora de um depoimento. E por aí vai.
É preciso se entenda que o momento requer homens de bem. E o momento requer novas práticas. É importante a gente lembrar isso. Outro lado importante dessa eleição, e ficou marcado para mim, foi a força e a politização do eleitorado do Ceará. O Ceará deu uma demonstração de como um eleitor deve se conduzir. Eu fiquei muito orgulhoso com isso. O governador, que tinha 85% de aceitação, teve quase o mesmo tanto de votos. Foi a maior eleição proporcional do Brasil todo. Foi o governador que tirou mais votos proporcional no Brasil todo. Ou seja, em termos de por percentual, foi o governador com a maior votação percentual do Brasil. Foi Camilo Santana, coroando um governador humilde, responsável, provedor, e que coloca o seu Estado, a sua função, a sua missão acima de tudo, até das querelas políticas. Mas a mesma população que deu esse salvo-conduto, essa carta em branco ao governador, dizendo que ele é o cara, que ele pode fazer o que quiser, que ele tem o respeito e o carinho da população, foi o mesmo que disse para o governador: a gente não aceita pessoas como o senhor quis ajudar eu nisso, não. O governador quis ajudar eu nisso, por gratidão, e o povo brasileiro disse ele não. O povo cearense disse ele não. E o Eduardo Girão, que foi eleito no lugar do Eunício, talvez foi a coisa... Talvez até ache que esses votos sejam dele, e foram deles, mas primeiro pela rejeição é o Eunício. Isso, o capitão Wagner disse isso claramente. Primeiro, não aceitar a rejeição é o Eunício. Não aceitar o acordo, né, que foi feito, não aceitar o que o Eunício fez, que ficou... flutuando entre a situação e a oposição, apoiou o impeachment, depois apoiava o Lula, ninguém dá para entender nada disso, né? E esse velho procedimento político foi rechaçado pela população. E como não era Eunício, tinha que escolher alguém, e escolheu Eduardo Girão, que era um cara que, bom gestor, bom empresário, e tinha muitas práticas na ajuda diária de pessoas carentes, e isso valeu para que a escolha recaísse sobre ele. E Eduardo Girão, parabéns, hoje é senador da República. E o ponto alto, o governador Cid Gomes teve a maior votação da história política do Ceará, dado a um cargo legislativo, né? A maior votação foi a do senador, foi a do ex-governador e hoje senador Cid Gomes. Isso é importante ser ressaltado, coroando o trabalho dele de 8 anos como governador. E, por último, Ciro. Ciro conseguiu fatos espetaculares. Primeiro, conseguiu de novo ganhar no Estado. Não é normal, não é normal. O único lugar do Nordeste que o Haddad não ganhou foi no Ceará. O único. Ganhou todos os estados, menos no Ceará. E Bolsonaro aqui foi o único lugar que o Bolsonaro ficou em terceiro. Para você ver. Para você ver. Os outros lugares todos, ele foi o segundo ou o primeiro. O Ciro conseguiu ganhar no estado dele, o Alckmin não ganhou no dele. O ex-governador do Paraná também não ganhou no dele. Ciro, dos candidatos presidenciáveis, só Ciro ganhou no seu estado. Álvaro Dias não ganhou no Paraná, Alckmin não ganhou em São Paulo, e quem ganhou no seu estado foi quem ganhou no seu estado, claro, o Bolsonaro, mas não ganhou só no estado, ganhou no Sudeste todo, ganhou no Centro-Oeste todo, ganhou no Norte todo. Mas o próprio Haddad não ganhou do estado dele, São Paulo, perdeu em São Paulo. Então, o Ciro conseguiu que o candidato a governador dele tivesse a maior porcentagem do Brasil, de maioria, o irmão ser o cidadão receber a maior quantidade de votos do estado de Ceará, é Cid Gomes, e ainda derrotou, teve uma postura correta de não apoiar o Eunício, leu aí o sentimento do povo cearense, o povo cearense acompanhou o pensamento dele. O governador apoiou, mas ele não apoiou, e o Eunício acabou sendo derrotado. E ainda por cima, ganhou no estado, e foi o único dos presidenciáveis que aumentou o que as pesquisas diziam. Fora Haddad e fora Bolsonaro, todos os outros caíram. Todos. Menos o Ciro. O Ciro tirou, no final, quase 3 pontos percentuais,
acima do que dizia as pesquisas, falava em 9, 10, tirou mais, se manteve, se solidificou, se cauterizou como uma liderança nacional. Hoje é a figura principal que o presidente Haddad esperava, mas que não vai tê-lo. Está indo para o exterior, só volta no dia da votação. O PDT está dando apoio crítico, mais contra o Bolsonaro do que a favor do Haddad. E eu quero parabenizar a leitura do governador Ciro Gomes em relação a isso. Parabéns, governador, porque isso é que o seu eleitor esperava do senhor. Ou seja, uma postura fora dos extremos e, no caso, o senhor tem esse medo de que o candidato Bolsonaro represente um retrocesso, ou seja, é um atentado à ditadura. Se o senhor tem esse medo, o senhor se posicionou, o seu partido se posicionou a favor do outro candidato e isso acha que é mais democrático. Aí tudo bem, seu partido. Mas o senhor não vai se envolver, foi chamado para ser coordenador da campanha, foi chamado para mudar projeto, não quis mudar projeto de ninguém, não quis ser o coordenador de campanha, não quis ser o cara como eles queriam que ele fosse, e vai viajar para o exterior, vai votar no dia da eleição. Eu quero parabenizá-lo porque entendeu. Ciro hoje é uma liderança guardada dentro do coração da população brasileira, para o futuro próximo, né, ser um candidato fortíssimo a presidente da República. Tá certo? Mais ou menos isso, Luiz, eu estou errado? Não, eu achei muito interessante essa sua abordagem no início do nosso programa, porque nós assistimos a um fato histórico, querendo ou não, nunca um candidato dito de oposição teve uma votação tão expressiva. Fernando Henrique Cardoso, quando foi eleito, era candidato da base governista, apoiado por Itamar Franco. Lula, quando foi eleito em 2002, era um candidato oposicionista, mas não tinha... Você está falando da votação do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Mas, Luiz, é diferente agora, sabe por quê? Porque tanto o Bolsonaro como o Haddad era oposição ao governo Itaí, cara. Sem dúvida. Mas foi uma votação. Não, mas todos os dois eram oposição ao governo Itaí. O governo Itaí nem pita, eu nem me lembro mais que o Temer está aí. Mas a coisa está tão feia entre esses dois candidatos aí para o Brasil, eu já estou... Não tem jeito de pedir para o Temer ficar, não? Não, é mesmo. Essa abordagem é mesmo. Não, Luiz? É que o Carlos Frederico está falando uma coisa que é interessante. Ambos os dois candidatos foram os que menos falaram sobre políticas públicas. Ele nunca... O Bolsonaro não participou de debate, porque houve a facada. Foi impedido, né? E o Haddad, quando chegou nos debates, já tinha tido vários. Participou no final sem o Bolsonaro. A sua lembrança é muito boa, Luiz. Nós terminamos a eleição no primeiro turno, que os dois caras que ganharam não debateram nada. 70% dos votos. E não debateram nada. Mais de 70% dos votos. E não debateram nada. Quer dizer, chegou lá os dois mais rejeitados, os que têm a maior rejeição, e não debateram nada. E o Brasil está dividido. Houve a atentado do Bolsonaro, já houve a morte desse... O candidato que mais debateu não chegou a ter 5%. E o candidato que tinha um tempo ínfimo, pequeno, mas que representava toda essa não radicalização da política, que foi Ciro Gomes, se tivesse tido um empurrão, se tivesse tido uma ajuda, uma compreensão... Vamos já fazer de um por um. Só lembrando, só como a gente está falando aqui da intolerância, a gente iniciou só para lembrando, houve o atentado do Bolsonaro e agora na Bahia houve a morte de um capoeirista. Que estão querendo tentar ligar que foi uma discussão política, estava embriagado, e o cara que assassinou por questão política e estava com a camisa do Bolsonaro. Bolsonaro, inclusive, disse que ele não tem como segurar milhões de eleitores, que tem razão, não dá para fazer isso não. Mas é importante, e aí que eu quero dar um recado, vamos entrar nesse assunto, a gente tentou ramificar, depois a gente vai analisando de um por um, Luiz. Mas é importante te lembrar, eu acho que eu quero sua opinião sobre isso. Qual a postura que o Haddad e o Bolsonaro tem que ter, né, nessa rivalidade que está chegando dentro de casa, que está chegando dentro das escolas, que está chegando na universidade, que está nos bares, que está em todo canto? Eles têm responsabilidade sobre isso, cara. Acho que eles deveriam moderar o tom, né, para que o Brasil, nesses 20 dias, e depois disso, principalmente,
o Brasil possa sobreviver a esse apartheid. Ou estou errado? Não está errado não. Mas o que está acontecendo também, por outro lado, é que, querendo ou não, já existe até mesmo o sentimento dentro dos eleitores do Fernando Haddad que é apenas uma eleição publicitária. Quase certo a vitória de Jair Messias Bolsonaro. Bom, mas tá me lembrando de uma coisa. Pois se for assim, ele devia maneirar o pé, né? Porque, já que assim, aconteceu na história do Brasil recente. Vamos do colo para cá. Algum candidato foi para o primeiro turno e perdeu a eleição? Não. Ganhando? Não. Não. Historicamente, não. Pois é, justamente isso eu quero. Então, só para você que é eleitor do Bolsonaro. O único caso, assim, na história eleitoral do Brasil foi um prefeito chamado Roberto Magalhães, se elegeu em 96 em Recife, foi para a eleição em 2000, no caso a reeleição, tirou 49% dos votos. Foi o segundo turno contra o João Paulo. E o João Paulo conseguiu derrotar ele. João Paulo Cunha? Não, o João, exatamente, de Recife. E conseguiu derrotar ele, repetindo os mesmos 49% do primeiro turno. Mas é um caso, assim... Não, eu estou lhe perguntando, vamos a nível nacional. Vamos lá, a nível nacional. Não, eu estou explicando que mas você tem memória de 2 turnos... Só teve esse caso. Só teve esse mas caso. Só para situar aqui na cabeça do eleitor, você tem memória boa? Primeira eleição, presidente, Fernando Collor e Lula. O Lula com 17 e o Fernando com 32. Terminou como? Fernando Collor presidente. O Fernando Henrique Cardoso ganhou 2 eleições seguidas, 94 e 98. Pronto. Lula, logo depois de sair, o Itamar assumiu, aí o Fernando Henrique ganhou 2 seguidas, todas as duas ele foi... Uma ganhou no primeiro turno, né? Todas as duas no primeiro turno. Todo no primeiro turno, pronto. Em 2002, o Lula, como candidato de oposição, vence no primeiro turno e amplia a vantagem no segundo turno. Em 2006, é interessante, o Geraldo Alckmin, candidato do PSDB, vai ao segundo turno, mas quando termina o segundo turno, tem menos votos do que teve no primeiro turno. É um caso também... Vai ao segundo turno em segundo lugar, mas termina menos votos que tem no primeiro turno. De novo, ganha Lula no primeiro turno. Vamos para a eleição da Dilma? Dilma vence Serra, tanto no primeiro como no segundo turno. Pronto. E vamos para a outra eleição da Dilma? Que é a Dilma vence no primeiro turno, o Aécio consegue ultrapassar a Marina Silva na véspera. E a Dilma vence no segundo turno. Só a diferença de 3 milhões. Foi a eleição mais apertada da história do segundo turno. Sem dúvida, sem dúvida. Nesse caso agora, Carlos Frederico, eu acho que dificilmente Jair Messias Bolsonaro perde esse Isso por quê? Porque a maioria, pessoal, são 18 milhões de votos. Hoje é dia... Hoje é dia 11. 11. Véspera do Dia das Crianças. Daqui 20 dias... Não, 18 dias, né? 17 dias. É dia 28, né? É dia 28. Daqui 17 dias é a eleição para o segundo turno para presidente da República. Tirar 18 milhões de votos em 17 dias. Hein? 2 finais de semana. Tirar 18 milhões de votos em 17 dias e sem debate, porque o fato novo dessa semana é que Jair Messias Bolsonaro não vai participar do debate que teria... Os primeiros debates. O primeiro que era para acontecer agora sexta-feira, né? Não vai acontecer porque ele não... Os médicos não autorizaram. Proibiram a ida dele ao debate só a partir do dia 18, né? Ele não irá ao debate. E até o dia 18 deve ter até o dia 18 tem outros... Ela da Record da Globo, ele não vai. Não é? Ele não vai ao debate. Ele não vai. A tendência natural agora é como o Jair Messias Bolsonaro tem orientado a sua equipe. Primeiro, ele já deu um sinal bem grande. Ele não quer o Mourão falando nada. Nem bom dia. Não, ele desautorizou o Mourão, Luiz. Sinceramente, eu, se fosse vice-presidente do senhor Jair Messias Bolsonaro, eu tinha dito, pá, arranje outro. Eu não fico, não. Porque o que ele fez com o Mourão na Rede Globo Televisão, pro Brasil todo ver, ali para dar em 10 momentos, ele deu sozinho no vice dele, né? Então, ali ele desautorizou, ele humilhou, ele pisou no Apesar general. da vitória dele no primeiro turno, e quando ele deu uma entrevista, está ao lado de Paulo Guedes também foi orientado a não falar nada. Ele deu entrevista ao lado do Paulo Guedes sem o Paulo Guedes abrir a boca. O Carlos Frederico, é o seguinte, o Jair Messias Bolsonaro tem uma noção que já é o presidente da República. Ele sabe agora que tem que administrar.
ele recebeu em poucas horas, o apoio de todos os candidatos que estavam no segundo turno na região sul e sudeste. Isso é um fato histórico. Você tem uma ideia, no Rio Grande do Sul, os 2 candidatos apoiam ele. Em Santa Catarina, os 2 candidatos apoiam ele. Em Paraná, o Ratinho, que já venceu, o filho do Ratinho, que já venceu o primeiro turno, já declarou apoio a ele no primeiro turno. No Rio de Janeiro, ele tem um candidato, Wilson Witts, que era apontado como quarto colocado. Vamos falar sobre as pesquisas. E quando terminou a eleição, tinha mais de 40% dos votos. Esse é Jair Messias Bolsonaro. E eu acredito que o próprio Eduardo Paes, se também pudesse, apoiava também ele. Em Minas Gerais, ele tem um candidato, que é o Romeu Zama, do Novo, que 3 dias antes do primeiro turno declarou apoio a ele e subiu, e muito, quase também ganha no primeiro turno, que já declarou apoio a ele. O próprio Anastasia tem simpatia por ele. Em São Paulo... Em São Paulo, o Márcio França não apoiou, mas... Sinalizou. A vice. Não, mas sinalizou e já avisou que não quer o apoio do PT. No Mato Grosso do Sul... E o Dória já apoia, já é Bolsonaro. No Mato Grosso do Sul, os 2 candidatos também apoiam. Aí o Amoedo não declarou apoio, mas no final está apoiando e por aí vai. Tá apoiando. Por aí vai. Então, Carlos, esse fenômeno é um fenômeno ímpar. Então, na minha avaliação... Tem mais uma coisa ainda além disso aí. Você sabe, e é que as pessoas não estão fazendo as contas, mas a gente é daqui, sabe? Só um detalhe. Quem faz a eleição no Nordeste, aonde o Haddad ganhou, são os governadores e deputados estaduais. Quem faz eleição, quem incentiva, quem leva as pessoas. No segundo turno tem nada disso. Deputados estão eleitos, já estão cansados, não vão mais se envolver, nem estadual, nem federal. Os governadores, a maioria do Nordeste foram reeleitos, não tem campanha no Nordeste, e aonde o Haddad podia tirar uma votação melhor, é onde ele está mais discutido. Só que é um detalhe. Ninguém fez essa avaliação por aí, não. Eu estou fazendo. Quando você coloca a cidade do Nordeste com mais de 200 mil habitantes para cima, quem ganha é Jair Messias Bolsonaro. Aí esse voto não precisa de ninguém. Esse voto já vai naturalmente. Né? Mas o voto do interior, das pessoas que precisam do carro para levar... Aquela cidade de 50 mil habitantes para baixo, aí o que o cara está querendo colocar? Que existe uma logística que quem faz... Foi desmontado. E foi desmontado. Concordo com você plenamente. Essa logística foi desmontada e até a vontade do eleitor ir também é menor do que... O eleitor não vai votar só para o presidente, vai votar para o deputado dele, para o deputado federal dele, vai votar para o governador dele, né? Então é diferente de votar só para o presidente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou para um rápido intervalo, sai daí não, tem muita coisa para a gente falar. A gente vai falar sobre de novo, mensagens discriminatórias com o povo nordestino. Esse povo não entendeu, esse povo não entende nada aí, fica falando em política. Nós vamos falar também aqui no segundo bloco sobre as pesquisas, e furaram foi alto, coisa que eu falei aqui o tempo todo, e agora a aferição chegou, eu tenho como provar para você não seguir mais pesquisas. E nós vamos falar também da eleição aqui no estado do Ceará. Sai daí não, a gente volta já já. A Hora da Verdade. A Hora da Verdade. Estamos de volta com o segundo bloco do seu programa, do meu programa, A Hora da Verdade, na sua TV+, canal 15 da Multiplay, e na sua Litoral TV, quase não sai, Litoral TV, canal 5 da NET, tá certo, meu irmão? E quando a turma procurava TV Litoral? Aí não achava. Aí não achava. Mas se pensasse um pouquinho, deve ser essa aqui, que é a TV Litoral. Litoral na NET... Na Litoral TV, na NET, canal 5 da NET. Luiz, cara, de novo, as pesquisas, né? As pesquisas davam aqui o senador Eunício eleito no Ceará. O caso mais emblemático, fora do senador Eunício, é da ex-presidente Dilma Rousseff. Nós conversávamos nos bastidores, na última quinta-feira, nós fizemos um programa com a irmã dessa, que eu dizia, Carlinhos, como é que a gente vai dar a notícia na próxima semana que Dilma Rousseff será a senadora pelo estado de Minas Gerais e com uma votação razoavelmente grande? Como é que vai ficar a teoria, se houve golpe, não houve golpe e tal?
Quando chegou no sábado, eu liguei para o Carlos Frederico e disse, Carlos, o Datafolha Ibope disse que ela vai ganhar. Só que, na boca de urna, o que foi que o Datafolha e o Ibope disse, Carlinhos, no domingo? Que essa se perder. Que ela ia perder e ia ser a quarta colocada. E o aconteceu. Mas você sabe o que é isso, Luiz? É porque, na realidade, pessoal, isso não é erro, não. Isso é indução. Indução pura. Ele induz, eles recebem dinheiro para isso e fazem. Isso é um fato. Eu vou pedir outra licença a você. Eu, Carlos Frederico, na semana passada, nós Eu brigamos. disse a mesma coisa. Deixa eu agora falar, são 10 segundos. Eu, Carlos Frederico, brigamos porque tinha saído 2 pesquisas do Ibope Verdes Mares e tinha saído uma pesquisa do jornal Estado. E eu conversando com ele, disse, não tem como. A diferença entre o segundo e o terceiro colocado é muito grande. É ampla pesquisa pelo jornal Estado. É muito grande, Carlos. Não tem condições de vencer. E o Carlos dizia para mim que o Luiz Eduardo Girão estava encostando e iria virar. Eu dizia, não, Carlos, você está de brincadeira. Você está querendo gozar. Vamos dar essa informação equivocada, não. Nós brigamos. O pior de tudo é que internamente o povo sabia que era pesquisa real, né, Luiz? Mas do lado de fora, a outra estava induzindo. Então, definitivamente, eu quero dizer para você, vai em pesquisa de novo aí. A maior ameaça à nossa democracia, e tem muita gente falando besteira, é as pesquisas. Essa é uma ameaça concreta à nossa democracia, Luiz. Essa sim é uma ameaça concreta. Porque ela induz o voto do eleitor. Ela retira a possibilidade, a história do voto útil, de o eleitor permanecer com o seu candidato. O Ciro só conseguiu, Luiz, permanecer com o candidato dele, porque o Ciro tira a segunda melhor campanha na internet. Você sabe disso. Você alertou para mim. O Luiz disse aqui para mim logo no início, Carlinhos, o Ciro está pronto para disputar a eleição nas redes sociais. Né? Coisa que só estava pronto o Bolsonaro. Os outros não estavam, mas o Bolsonaro estava. E o Ciro era o segundo que estava melhor nas redes sociais. Por isso que ele se manteve. Por isso que as pesquisas não desidratou o Ciro. Com toda a sabotagem do PT e do ex-presidente Lula. Né? Não, total, sabotagem total. Eu fiquei feliz com essa decisão que ele tomou aqui, já falei no início, porque ele não aceitou a tutela. E você não pode apoiar um candidato declarado, participar do candidato e fica pedindo a benção a uma pessoa que está presa. Até que o presidente Lula disse, não vem mais não. Até o presidente Lula não vem mais não. Agora essa semana não vem mais não. A decisão do presidente. Tem nada que eu estou falando, não estou falando do candidato Haddad aqui. Eu estou falando aqui das pessoas que fizeram esse jogo sujo, politiqueiro barato, da cúpula do PT nacional, Na figura do Gleice Hoffmann. que fizeram com o Ciro. Gleice Hoffmann principalmente. Gleice Hoffmann. Porque esse tipo de modelo de política é que o povo brasileiro está rechaçando. É isso que o povo rechaçou nas urnas aqui, ó. Essa quantidade enorme de pessoas que perderam o mandato foi justamente por esse tipo de política. Entendeu? Ela foi eleita. Deixou de ser candidata ao Senado, porque sabia que perdia, e comprou o mandato de deputado federal. O presidenciável Ciro Gomes, ele está fazendo aí uma estratégia que, no primeiro momento, cria uma série de dúvidas para a cabeça do cidadão eleitor. Mas ela é simples e objetiva. A primeira meta dele, ele delimitou um espaço, um campo. Ele não vota no Jair Bolsonaro. Como ele não vota no Jair Bolsonaro, ele não quer votar branco e nulo. Ele escolheu fazer um apoio crítico. Ao tempo que o PDT usou. É uma coisa nova na política brasileira. Um apoio crítico. Vai pegar agora. Um apoio crítico, na qual ele faz a indicação do voto a Fernando Haddad, mas, ao mesmo tempo, literalmente, não apazigua os eleitores mais radicais ciristas que acreditam que não chegaram ao segundo turno em função do boicote do PT e do ex-presidente Lula. E isso, na minha avaliação, é perca de massa eleitoral para Fernando Haddad, principalmente no Sul e Sudeste e em regiões do Nordeste, principalmente nos grandes centros urbanos. Por exemplo, o Ciro foi o segundo colocado em Natal, aqui vizinho a gente. Quer dizer, o Ciro teve uma boa votação na região do Nordeste, como também na região Norte. Então, onde é que eu quero chegar? Ele, na minha avaliação, quer se tornar um líder a partir do dia 1º de janeiro de 2019,
credenciado moralmente para combater o futuro presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro. Essa é a minha visão simples e objetiva. E outra coisa, o Ciro sabe que há uma possibilidade do antilulismo ser tão forte, que ele não quer estar perto do Fernando Haddad caso a derrota seja maior do que o previsto. Aqui, a pesquisa saiu agora da Datafolha. Vamos lá. Tá falando de pesquisa. Datafolha para presidente, votos válidos. Bolsonaro, 58. Haddad, 42. Seus votos válidos, né? Então aí dá 16%, né, Luiz? Diferença aí? 16%. Nos votos totais, Jair Bolsonaro do PSL tem 49% e Haddad tem 86%. A mesma coisa que terminou a eleição, né? 49 a 86, foi terminou a eleição? Foi isso? 46 a 27. Não, foi 46 a 27. 27 a 28. Mais ou menos parecido com o que terminou. Aqui está diferente, 49 a 86. Pesquisa a primeira do Instituto no segundo turno. O Datafolha divulgou nesta pesquisa, nesta quarta-feira, o resultado da primeira pesquisa do Instituto. O levantamento foi realizado nesta quarta-feira, dia 10, e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais e para menos. Nos votos válidos, os resultados foram o seguinte: Jair Bolsonaro, 58, Fernando Haddad, 42. Nos votos válidos. Para mim, isso é uma eleição já definida. Definida. Isso aí você... Para calcular os votos válidos, são excluída a amostra dos votos brancos e nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar os resultados oficiais da eleição. Para vencer no primeiro turno, o candidato precisa de 50% dos votos mais um voto válido, né? Nos votos totais, os resultados foram os seguintes: Jair Bolsonaro com 49 e Fernando Haddad com 36, 8% de nulo e branco, né? Eu estou aqui neste meio, e 6% não sabe. Eu sei, mas eu vou votar aqui no branco, né? Entendeu, Luiz? Os principais editoriais jornalísticos já dão certo a vitória de Jair Messias Bolsonaro. Tanto que quase, quando você assiste um programa à noite sobre as eleições, eles pouco citam a figura de Fernando Haddad. 80% das menções são Jair Messias Bolsonaro. Quando você entra nos editoriais econômicos, já começa a se especular como é que vai ser as principais metas administrativas de intervenção na economia da equipe do Paulo Guedes. Isso é muito sintomático, Carlos Frederico. E para piorar a situação do Fernando Haddad, a figura que ele mais se aproximava, se acorava e ia pedir conselho, como você bem colocou, já disse: meu querido, não venha mais aqui. Eu gostei do meu querido, você falou igualzinho aí. Não venha mais aqui. Meu querido, por favor, não venha mais aqui. Olha, deixa eu dizer aqui. Mas não é porque ele gosta de Fernando Haddad, não, porque as pesquisas... Porque ele sabe da força que tem hoje o antilulismo. Olha, para calcular, para você ter ideia aqui, 49, eu estava querendo só ver, a pesquisa fez umas perguntas em relação à transferência de voto. O Instituto perguntou o apoio de Marina Silva a um candidato a presidente de segundo turno. Poderia levar a escolher esse candidato? 11% disseram que sim. Faria você votar nesse candidato? 11%. Seria indiferente, 72%. Ciro Gomes. Se o apoio de Ciro Gomes a uma candidata a presidente do segundo turno da eleição deste ano, poderia levar você a escolher esse candidato? 21% disseram que sim. 11% faria você não votar nesse candidato também. Seria indiferente, 63%. Né? Então... O eleitor cirista, literalmente, ele é um voto muito personalista. E aqui tem uma coisa assim: na sua opinião, qual dos candidatos Ciro deveria apoiar no segundo turno? Fernando Haddad, 46%, e Jair Bolsonaro, 40%. Totalmente dividido. Né? Então, por isso que eu digo totalmente dividido. Eu acho que ele viu essa pesquisa e tomou a decisão correta. Ele já tinha essa pesquisa. E fazer essa viagem, não se envolver nesse processo. O eleitor dele não era nenhum dos dois. O eleitor dele era dele. Né? O eleitor dele é dele. Né? É o eleitor mais crítico que tomou a decisão por avaliação, sem paixão, sem ranço, sem fígado, né? Sem a raiva,
que os outros dois estão votando, né, Só Luiz? tem um detalhe. Esses 40% que estão indo para Jair Messias Bolsonaro já eram antilulistas. E esses 46, e esses 46 que estão indo, Fernando Haddad, uma parte já era lulista, mas acreditava que o Ciro era uma melhor opção do que qualquer outra candidatura vinda do PT, e uma parte desses 46% só vai votar no Haddad porque não quer votar mesmo no Bolsonaro e não quer votar branco nulo. Ainda tem esse detalhe. E a avaliação que a gente faz em relação a isso é que nós estamos por um caminho diferente, mas tem que ser respeitado. Eu estava ouvindo algumas besteiras por aí, e eu não gosto de ouvir essas coisas e me revolto muito, e porque assim, tem gente que quando o candidato é da esquerda ou é de centro-esquerda, tá tudo certo, é democrático e tal. Quando é o candidato de direita, não é. Isso é idiotice, pessoal. O mundo virou fascista, né? Isso é idiotice. Vou dizer, o mundo virou fascista. Eu vou dizer, né? por que idiotice. Porque a Europa toda hoje tem lá, a Europa está toda votando na direita. Extrema direita. Nos Estados Unidos tem um candidato de direita. E a nossa democracia tem que ser maior do que isso, cara. Não pode ser menor do que isso. A democracia tem que ser maior do que isso. É muito interessante, cara, Frederico. Esses mesmos eleitores ditos de centro-esquerda, eles não fazem uma autocrítica dos equívocos que o Partido dos Trabalhadores e seus aliados fizeram à frente do governo. Não. O problema, Luiz, o PSDB foi no mesmo ritmo de não fazer uma autocrítica a Aécio Neves e os seus bandidos de estimação. Tá lá. Beto Richa não se elegeu senador, não. O Marcondes Perillo, ex-governador de Goiás por vários mandatos, nessa última quarta-feira foi preso. Tem muita coisa que o Bolsonaro fala que até um sonho a gente ouvir. Todos os meus ministros serão escolhidos por capacidade técnica. Você toma lá da casa. Isso é um espetáculo para a democracia. É o canto da Isso é um espetáculo para a democracia. É o canto da série dele. E então 30 ministros, sabe, está pela metade. 15. Outra coisa espetacular. Outra coisa importante. Olhar, discutir a questão da moralidade penal. Vai fazer. Isso não é questão de direita e esquerda. Isso é questão que o Brasil evoluiu, que as crianças de hoje não são igual às crianças de ontem, e tem muito menino aí se escondendo atrás da moralidade para matar gente. O pichote dos anos 80 não é o pichote de hoje em dia. Isso não tem nada a ver com direita e com esquerda. A história também dos ministérios não tem nada a ver com direita e esquerda. É uma pancada violenta na esquerda aí, para ela criar vergonha na cara e dizer, olha, nós vamos reduzir também para 15, né? E nós vamos escolher por critério técnico. Porque o que foi feito nos últimos anos nesse país é imoral. Entregaram o Ministério da Saúde aí a qualquer vagabundo que tivesse voto no Congresso Nacional. Você tem uma ideia, só para colaborar com o seu gosto desse termo, com a sua argumentação, com a sua tese? O eleitor deu cartão vermelho a políticos que há 30 anos mandavam no Congresso. E todos? Por exemplo, um Jucá da vida. O Lobão. O Lobão. Tá aí dois aí. O Lobão, o Jucá simplesmente era lei do governo, o Lobão era presidente da principal comissão do Senado. O Garibaldi Alves. Também foi presidente do Senado. O Cássio Cunha Lima, vice-presidente do Senado. Enício Oliveira, presidente do Senado. O Agripino Maia. Agripino Maia mandou a vida toda lá dentro, não foi eleito nem deputado federal. Então, tem muita coisa. O que é importante dizer é o seguinte. Um político como o Eduardo Suplicy, que é um homem sério, indiscutivelmente. Mas não foi, não voltou. Mas adentrou na loucura de fazer uma defesa irracional ao ex-presidente Lula. O paulista que gosta dele como figura humana deu um cartão vermelho. O problema que o PT não entendeu, aí é a questão deles. A própria Dilma Rousseff. O presidente Lula, que fez muito pelo povo nordestino, e o povo nordestino, nessa votação que deu aqui, as pessoas saem a crítica, teve até xenofobia, né? Horrível, né? Como fizeram uma vez, fizeram a segunda vez. Quando terminou a eleição do Aécio você ter discriminação, xenofobia de um país para o outro, tudo bem, é normal. Eu estou indo para a Espanha, eu não sou espanhol, estou indo para a Espanha. Lá eu vou lá cheio de direitos, sem eu ter pago imposto da minha vida, ter feito nada pelo país. Isso justifica a xenofobia. Mas você, nordestino, ser discriminado e humilhado no seu próprio país, isso é imoral, vergonhoso. Isso devia ser caso de cadeia nesse país, mas não é. Né? Não é. É só quando eu tenho vontade de ser deputado federal, para votar uma lei nacional tornando crime hediondo a discriminação, como tem com o racismo, né?
Porque você ser nordestino, olha, como tem é crime a discriminação contra o negro e é crime a homofobia, né? Você já imaginou um nordestino negro, nordestino e gay, homossexual. Pegar homem desse, vão destruir lá no sul. Né? Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, é preciso que alguém olhe para isso, mas ninguém olha. Mas o enxurrada, 1.300.000, 1 milhão. Olha, foi a coisa mais discriminatória no Twitter nos últimos dias, foi contra o povo nordestino. Eles querem atribuir, mal sabe ele, Luiz, que dos últimos anos para cá, foi a vez que o PT teve menos votos na história do Nordeste, foi agora. E um detalhe muito interessante, o próprio Bolsonaro tem feito discursos na timeline dele, nas redes sociais dele, mandando recados objetivos para o povo nordestino. Quer dizer, o próprio Bolsonaro está indo no caminho inverso desses. Então, como eu estou fazendo a crítica aos dois, o Bolsonaro pega essa pecha aí de misógino, de machista, mas foi ele que construiu. Ele que tem que desconstruir. E de torturador foi ele que construiu. Pô. No dia, ele tem que desconstruir. No dia da votação do impeachment, diz: olha, se vota pro Ustra, né? O general Ustra, que é um torturador. Então, 2016, aquilo não havia necessidade. Ele é que tem que desconstruir isso. Aquela confusão dele com a Maria do Rosário, a outra, e rodou, Luiz? Não, voltou. Ah, voltou. Aquela construção dele com a Maria, ele tem que desconstruir. Por exemplo, ele deu uma entrevista agora na Bandeirantes, que eu já gostei, adorei. Primeiro, ele ia entregar tudo. Agora disse o seguinte: não vai mais entregar os mananciais, as hidrelétricas, não vai fazer a privatização da Eletrobras como o Temer queria, entregando tudo da gente, vendendo nosso país para os chineses. Carlos, e isso é uma coisa. Entre nós, o núcleo duro das nossas Forças Armadas intelectuais que tem lá. Mas ele não diz isso, não. Não, mas estou dizendo, sempre defenderam um papel do Estado como um indutor de crescimento, tanto de renda para a população mais carente, como um papel primordial na economia. Luiz, ele não disse isso, não, Luiz. A última entrevista que ele deu na Globo, aquela que ele deu da confusão, ele sugeriu até privatizar até a Petrobras. Mas é isso que eu estou dizendo. Banco do Brasil e Caixa Econômica. Ele recebeu pressão de muitos setores que o apoiam. Espera, que é isso, rapaz? Você está com discurso. Isso é uma sandice. Você pegar o sistema elétrico brasileiro, não, mas não é que esse é lucrativo. Lucrativo ele é. O problema lá é que lá está cheio de ladrão. É aparelhado por ladrão. Mas você pegar o sistema elétrico brasileiro, que está localizado nos nossos principais mananciais, ou seja, nas nossas principais sistemas hídricos brasileiros, as nossas águas. O Brasil é um país que tem a maior água doce do mundo. Daqui 50 anos, Porto tá brigando é por água no mundo, não é por petróleo, não. E aí nós vamos entregar a China. Por que a China, Cássio? Porque os empresários que querem comprar a Eletrobras, o nosso sistema hídrico e as nossas águas todas, eles são empresários chineses. Na China não tem empresário, tem estatal. É o governo chinês que está comprando o Brasil, mano. Terra e água. E ele disse isso aí na Band, e eu já fiquei contemplado e satisfeito. Porque nós também temos dois lados, né? Então, pelo menos isso aqui é um ponto positivo. Né? No resto eu falo depois aguarde aí que tem mais. Eu falo depois do intervalo, rápido intervalo, volta. Mas não sai daí, porque eu vou falar do outro também. O outro também mudou o discurso. Está mudando até as cores da campanha. Todo mundo verde e amarelo. Então todo mundo mudou tudo. Eu volto já, não sai daí não. A Hora da Verdade. A Hora da Verdade. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do seu programa, do meu programa, do nosso programa. A Hora da Verdade na sua TV+, canal 15 da Multiplay e na sua Litoral TV, canal 5 da NET. Aqui por trás das câmeras está meu companheiro Vicente Dagoberto. Ele não gosta de chamar de Dagoberto, não. Vamos de bem. Meu amigo Vicente. É leite, é? É queijo. O meu amigo Vicente aqui com a gente. Olha, vamos lá. Eu deixei a história do outro lado, no segundo bloco, a história dos dois lados, né? Um lado, o Bolsonaro disse algumas coisas
que interessante. Essa de não privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, eu acho que é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Caixa Econômica é quem faz o Bolsa Família, é quem paga o Bolsa Família, a Caixa Econômica é quem faz o Minha Casa Minha Vida. Ele mude o nome do programa, mas continua fazendo. A Caixa Econômica continua fazendo casa para pobre e para classe média, isso que é importante. Ele mude o nome lá, quem não quer mude o nome. Mas continua, o Banco do Brasil continua financiando o agricultor. Então, ele dizendo que não vai privatizar, eu já fiquei satisfeito. E em relação à Eletrobras, tá certo? O Haddad desqualificou, e eu achei interessante, o Zé Disseu, né, Luiz? Tu viu a frase dele? Mas para o telespectador, Zé Disseu, na véspera do final do primeiro turno, disse que não basta ganhar só a vitória eleitoral, é preciso conquistar o poder e mudar Tomar o poder. Tomar. E se toma o poder, não se toma poder democraticamente, se toma o poder de forma ditatorial. E por isso o Haddad disse que esse rapaz não fazia parte da campanha dele. Ele foi orientado, provavelmente, por alguns setores. E a novidade agora é que ele também parece que não vai mais visitar o presidente Lula na cadeia. Eu disse aqui no início, né? Até terminar a eleição. E a outra novidade é que agora o vermelho vai diminuir na campanha. Não, desapareceu. Né? Não vai diminuir, não. Vai desaparecer. É uma estratégia que eles estão repetindo do Lula. O Lula, em 98, ainda usou a cor vermelha no seu slogan, mas já com verde e amarelo. Em 2002 em diante, os candidatos petistas nem usaram a cor vermelha. O Haddad usou agora para atender um pedido dos setores mais radicais e mais à esquerda do Partido dos Trabalhadores. Por isso é que eu estou dizendo que vou votar branco, Luiz. Porque está todo mundo verde e amarelo agora. Idênticos, né? Idêntico. Eu vou votar branco, porque eu não aguento, cara, essas coisas. O que é que eu acredito? É que o Bolsonaro antes do primeiro turno ou o Bolsonaro do segundo turno? Quem é que eu acredito? O Haddad antes do primeiro turno ou o Haddad do primeiro? Você viu o plano do PT, macho? Ele fala até em controle da mídia, mano. E parece retirado também de lá, né, Luiz? Esconderam. Já começaram a esconder. Os dois falaram que iam fazer uma nova Constituição. Na nossa Constituição não tem como, não tem nenhum item lá que fale nova Constituição. A não ser que você pode fazer uma revisão da Constituição, processo de revisão, uma reforma. Constituição nova não. Os dois queriam fazer duas Constituições. Duas visões autoritárias, você quer dizer. É isso. Um de esquerda e um de direita. E agora todos os dois, Luiz, voltaram atrás. Voltaram atrás porque, querendo ou não, agora também o eleitor de centro, ele quer fazer uma aposta em alguém que vai comandar o destino dele por 4 anos em matéria de políticas públicas do governo federal. Não é pouca coisa não, Carlos Frederico. Mas, Carlinhos, renovação... Saindo da questão nacional, nós temos 10 minutos aí, Luiz, nós vamos para a questão estadual. Bem rápido. E eu queria que a gente lesse logo quem serão os nossos representantes lá no Congresso Nacional. No Senado, você já sabe que é Cid Gomes, com a maior votação dada a um congressista na história do Ceará, né? Cid Gomes, e Eduardo Girão, que derrotou Eunício Oliveira. Essa derrota do Eunício era um sentimento de muitos cearenses que não aceitava a maneira que ele conduziu, principalmente nos últimos 2 anos no mandato dele. Você pronunciava já. Você foi um dos poucos... Eu mesmo reconheço que eu não via essa derrota de Eunício Oliveira. Mas você colocou... Era a rejeição que era muito alta, né, Luiz? A rejeição que era muito alta. Né? Vamos lá. O capitão Wagner foi uma grande surpresa, mas já era esperado. Deputado federal eleito no Ceará, mais votado, capitão Wagner. 303 mil votos. Agora, para mim, a grande surpresa, indiscutivelmente, foi Célio Studas, do Partido Verde. Segundo colocado. 208 mil votos. Célio Studas, 208 mil. 85%. Lamento profundamente, tem em Fortaleza 208 mil pessoas. Não, ele teve 185 mil votos em Fortaleza. Lamento ter... O resto foi a região metropolitana. Fortaleza... Grande Fortaleza. Grande Fortaleza. Eu lamento profundamente. Me perdoem aí vocês, vão gostar do que vão dizer, mas não estou aqui para agradar. Estou aqui para dar minha opinião, estou para agradar. Lamento profundamente vocês. A preocupação de vocês seja a preocupação do cidadão londrino, ou do cidadão do parisiense, do londrino,
de um cidadão holandês, ou norueguês, ou dinamarquês, que a família já está contemplada, que os filhos já tenham de estudar, que já tem hospital na hora que precisar, que já tem casa, que já tem saneamento básico, tem tudo. Vocês estão preocupados em eleger um deputado e vai defender interesse de gato e cachorro. Mas cada um faz o que quer, né, Luiz? Cada um faz o que quer. A Luziane e o Guimarães retornaram a casa. Mauro Filho já era uma vitória esperada. Só um instantinho. Luziane... E Guimarães. Parabenizar aqui a ex-prefeita Luziane, porque eu não esperava, Luiz, e ela teve, se não se tocou, ela teve 40 mil votos a mais do que na eleição passada, né, Luiz? Foi, ela teve um... Na eleição passada ela tinha saído da prefeitura há pouco tempo. Ela então, teve um recall agora. Vou lembrar duas coisas aqui que vocês não rapidamente não se tocou. Né? Várias pessoas ainda não assimilou essa questão. O aumento dos votos da Luziane e acende a luz amarela, sabe quem? Lá na prefeitura, Luiz. Concordo. Porque se a Luziane está crescendo, isso aqui é insatisfação. Eu acredito que ela deverá se reaproximar do governador junto com a ponte construída por Guimarães. Isso aqui é insatisfação, né? E acende a luz amarela lá. Outra luz amarela que vai acender lá, eu digo no final. Continua, Luiz. O Mauro Filho já era esperado. Esse é o voto de qualidade. É engraçado, o Mauro Filho e o Edivan, que é o ex-secretário. O Edivan é secretário de Educação, sendo também, reconhecido pelo trabalho dele na educação são dois do Estado do Ceará. O AJ Albuquerque, pela estrutura que tinha, nós também já sabíamos que... Ex-prefeito de Massapé e filho do Zezinho Albuquerque, a estrutura... Até um dia desse também... A logística é muito alta. Estava numa das regionais de Fortaleza. O Roberto Monteiro também era outra pessoa... Deputado estadual, candidato a deputado federal, tinha uma estrutura grande. O Moses Rodrigues, na minha avaliação... É uma vitória importante porque eu acho que deverá ser a maior liderança do MDB. Hoje é verdade. Com a saída do Eunício ficou ele, porque se solidificou. Na primeira campanha ele teve o apoio do Cid, né, na época, depois ele rompeu, né? E agora ele se solidificou como liderança. Adversário do Cid. Pedro Bezerra, filho de Arnon Bezerra. Aí é a força da prefeitura de Juazeiro. Sem dúvida, mas o Genesias Noronha, Domingos Neto, já era esperado, são parlamentares. Genesias Noronha já tem o trabalho. O Domingos Neto também. E está se solidificando como uma liderança cristalizada hoje no Estado do Ceará. Ele e o Domingos Neto, a mesma análise. Domingos Neto, a mesma coisa. O Denis Bezerra, que é apoiado principalmente pelo prefeito de Cláudio Pinho, foi uma surpresa. O Denis Bezerra, é o candidato dos cartórios, né? O Cláudio Pinho, que o Luiz fala aí, é o prefeito de São Gonçalo, que já foi representante dos cartórios aqui no estado de Ceará. O André Figueiredo, na minha avaliação, foi uma eleição atípica. Eu esperava até que ele tivesse uma votação menor. Ele até me surpreendeu. Tirou o quê? Tirou 103 mil votos. Tirou mais Figueiredo, do que na última eleição. O André Figueiredo não é novidade para mim. E tem uma coisa que ele deve estar muito chateado. Se ele tivesse sido candidato a senador, ele hoje seria senador da República. Isso eu também concordo com você. O Roberto Pessoa tirou 102 mil votos. Mas pelo que ele trabalhou, não foi uma votação tão grande, não. Mas ele estava fora da vida pública, Luiz. Né? Não, mas... Foi eleito deputado federal com 102 mil votos e elegeu a filha. Muito bem eleito. Sem dúvida, mas você concorda comigo? Ele trabalhou para um universo bem amplo. O Leandro Cristino, nós já sabíamos que ia voltar. É a força do... Aí não é nada pessoal dele aí. Né? É a força do Cid e do Cid. O Ronaldo Martins teve uma votação igual à da eleição passada, mas não entrou. Interessante. Teve mais de 100 mil votos, mas não entrou. O Heitor Frei, que é o candidato do PSL, teve quase 100 mil votos, entrou. Tá entendendo? Mas foi ajudado pelo voto de legenda. Esse é o cara do Bolsonaro aqui. O Eduardo Bismarck também foi uma eleição esperada. Essa é a força da prefeitura de Aracati. E o próprio pai dele mostrou que tem uma a força da prefeitura de Aracati, que o pai é prefeito de Aracati. O Aníbal Gomes, para mim, foi uma surpresa negativa, porque um homem que sempre tirava 180 mil votos, nessa eleição ele não tirou nem 80 mil votos. Pois é. O Odorico tentou retornar, também não conseguiu. Não tinha força política para isso. O Zé Ayrton conseguiu voltar com a votação pífia, 74 mil votos, em relação mas na coligação certa. Na coligação certa. O Júnior Mano é uma novidade, um empresário. Empresário. Com coligação de pequenos partidos, conseguiu entrar. E, para mim, Dr. Jaziel, que será, na minha avaliação, junto com a sua esposa, doutora Silvana, os que vão
comandar o Partido da República nos próximos anos. E a doutora Silvana tinha votações, vamos falar já, espetacular, o Josiel também. A doutora Silvana fez barba, cabelo e bigode. Vamos lá, meu querido. Ela e seu marido, hoje. O Adair Carneiro. O cordão de 3 dobras deu certo. Um aqui e você lá, né? Deu A certo. gente não tem tempo. No Vamos próximo nós. programa a gente vai ter que discutir. Vamos para o sobre estadual. Vamos lá. Adair Carneiro, Gorete Pereira, Chico Lopes, Danilo Forte, Cabo Sabino, Raimundo Marques. Todos esses aqui rodaram. E, por último, um que ninguém esperava que retornasse, mas retornou por causa do Capitão Wagner, foi Vaidon Oliveira. Capitão Wagner puxou o Vaidon. Você vê como é as coisas. Capitão Wagner deu uma de Freixo. Lá no Rio, o Freixo puxou o Jean Willis. O Capitão Wagner puxou o Vaidon. Mas o Vaidon foi puxado pelo Moses Rodrigues e o Moroni, e agora foi puxado na eleição passada. Por falar em Moroni, a outra derrota para a Prefeitura, para o Roberto Cláudio e para o Moroni. Com certeza. O seu filho não foi eleito, tirou votação pífia, 50 mil votos. O Moroni tirava 200 mil votos, o filho tirou 50 mil votos. Foi isso? O Moroni sempre tirava em Fortaleza numa base de 240. Tirou 50 mil votos. Acenda a luzinha vermelha aí, vocês, viu, pessoal? Acenda a luzinha vermelha. Vamos lá. André Fernandes, na onda bolsonarista, foi Isso aí é mais votado, estadual. Uma coisa que o povo vai ter que entender, que aí não dá para entender, não. Vai lá. O Queiroz Filho, que é o candidato ligado ao Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza, tirou 103 mil votos. Essa é a vitória do Roberto Cláudio. O Sérgio Aguiar tirou 100 mil votos. Aí é esperado, bem deputado. E no próximo programa a gente vai falar um pouco Bem mais sobre deputado, Sérgio mas Aguiar continue. e outras coisas. Fernando Santana também era a vitória esperada, com 95 mil votos. Primo do governador. O Salmito também fez um trabalho muito grande. Presidente da Câmara, a gente já disse aqui, eu e você dizer que é eleito sem problema. O Romeu Aldigueri também é outra liderança que vem da região. Tomou aquela região de Granja, Camucim. Hoje é o grande adversário de uma pessoa que ajudou a criá-lo. Sérgio Aguiar. Sérgio Aguiar. E votações enormes. É uma cobra que o Sérgio Aguiar criou lá na região. Érica Amorim era esperada. Eu acho que. Érica Amorim é a força da Prefeitura de Calcaia. Não preciso dizer. Quem é Érica Amorim? Érica Amorim é a força da Prefeitura de Calcaia. E isso é de prática em Calcaia. Calcaia já ele bota um filho. E o Zé Gerardo da Arruda era ele, a mulher, o filho e a filha, né? E agora tá aí o prefeito, tá botando a mulher, já vai botar o filho. Daqui um dia o prefeito vai botar um papagaio para ser candidato. O Moisés Braz era esperado, é uma liderança que trabalha muito com o agricultor. Moisés Braz, uma grande surpresa, parabéns ao Moisés Braz, tirou mais de 80 mil votos da população pobre do estado do Ceará, ele que é um petista da área rural. Continue, Luiz. Evandro Leitão era esperado, líder do governo. Esperado demais, líder do governo. Guilherme Landim. Votação espetacular. Guilherme Landim, um grande prefeito lá no Cariri, um prefeito espetacular, merece estar na Assembleia. O Bruno Gonçalves também foi outra grande surpresa. Jovem. Mil votos. Um jovem. E diga de passagem, a gente qualquer dia vai convidar o próprio Arcilon Gonçalves, aqui o pai dele, prefeito, para conversar. Grande figura também. O Daniel Oliveira já era esperado. Já esperado. Tinha uma pelo menos isso, grande. Né? Já que o senador rodou. Né? O Zezinho Albuquerque, presidente da Assembleia, também. Pode continuar, votos, Luiz, aí. Também era uma liderança esperada. Renato Rosendo foi uma surpresa. Nós estamos no final, não. Renato merecia voltar para a Doutor Sarto também foi uma votação muito boa. Eumano de Freitas retornou. Augusta Brita, sua amiga, retornou. Marcos Sobreira foi eleito. Aderlânia Noronha foi eleita. Leonardo Araújo retornou. Vitor Valim saiu de deputado federal. Estadual. Agenão Neto, que muita gente acreditou, eu pessoalmente acreditava que ele não retornava, mas voltou. Doutora Silvana cresceu a votação, vai junto com o marido comandar o Partido da República. Bora, finalzinho. Aguiar era esperado no lugar do Domingos Filho. Fernanda Pessoa era esperado. Junto com o pai federal e estadual. João Jaime era também esperado. Doutor Ferre tem um eleitor cativo, Osmar Baquite. Para mim, a grande vitória aqui no meu amigo Tim Gomes. Tim, forte abraço. O presidente da casa voltou, o Tim Gomes. Jeová Mota, a força do Ferreira Gomes também ajudaram a voltar. O Nezinho Farias também. A força daqui da região. Antônio Grande, esse também era esperado. Fernando Hugo, para mim, foi uma grande surpresa. Muito bom ter voltado. Grande deputado. O Dick Mota teve uma quebra de voto, mas retornou. Voltou, foi uma vitória, teve muita dificuldade. Pedrosa também teve dificuldade, mas retornou. Mas voltou com votação espetacular. Ele aumentou a votação. No Partido Grande.
Um abraço, meu amigo Pedrosa. Os dois Pedrosa. O Leonardo Pinheiro também, né, para mim, foi. Ele tinha sido eleito, depois não conseguiu ser reeleito, foi suplente, agora voltou. O Davi Durante, esse aí nós já sabíamos que ia votar. O meu amigo Lúcio Virão não voltou. O Nelinho, pelo PSDB, voltou. E o nosso amigo Carlos Felipe retornou. Grande figura, grande Walter deputado. Cavalcante também voltou. O apóstolo Luiz Henrique é a novidade na minha avaliação. E um abraço especial ao seu amigo Acrísio Sena. Pronto, pois é. Esse votou. A Cris, Carlos Felipe, fiquei muito feliz. A Cris, Delegado Cavalcante voltou com 25 mil votos, mas voltou. Voltou. Julinho. Foi na onda do Bolsonaro. O Julinho de novo, 25 mil votos e dentro. Julinho é um monte. O Niso. E por último, o soldado Noélio, que retornou com menos de 20... Não, que voltou, que veio... Saiu da Câmara e foi para a Assembleia. Pronto, foi meio apressado, mas a gente deu o recado de todos. Onde for na próxima semana, eu vou analisar junto com o Luiz, voto a voto, candidato a deputado, todos os deputados estaduais do Ceará, tá certo? Obrigado pela audiência, obrigado, Luiz. Até a próxima. Eu volto na próxima semana, se Deus quiser. Até lá.